A velocidade de escape de um planeta X é igual à velocidade escalar em uma órbita rasante em torno de um planeta Y. Sabendo que a razão entre os volumes dos planetas X e Y vale 8, determine a razão entre as densidades X e Y. Gente, aqui eu aconselho que você soubesse, né? Porque não está demonstrando na hora de uma prova que não dá tempo, né? A velocidade de escape é aquela velocidade com que você lança o corpo para fora do planeta e ele escapa completamente do campo gravitacional desse planeta. Fazendo conservação de energia, você tem que chegar nesse resultado aqui, ó. Velocidade de escape, que no caso é do planeta X, eu vou botar um xzinho, tá? Ela é igual a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional dividido pelo raio do planeta, tá certo? Pronto, você já tem essa velocidade de escape. E o que seria velocidade em órbita? A velocidade em órbita é um pouco mais fácil de obter, menos penoso do que essa aqui. E é bom memorizar a forma de obter porque ela cai mais. A velocidade em órbita, imaginem o seguinte, você tem um planeta aqui, tá? E tem um corpo com uma órbita circular, para a gente facilitar nossas contas, né? Ó, a força de atração gravitacional entre esses corpos faz papel de resultante centrípeta. Então, massa mzinho, você faz uma resultante centrípeta aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui para demonstrar rapidinho nessa questão, tá? Ó, força resultante centrípeta, que é mv2 sobre o raio orbital, não é o raio do planeta, é o orbital, e a força de atração gravitacional, que são as mesmas, né? Que é o mesmo vetor. Então, você faz G mzinho dividido por raio orbital ao quadrado, tá vendo? Aí você vai obter essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade orbital. Tira a massa girante aqui, massa girante, um quadrado aqui, um aqui. Logo, a velocidade orbital ficou ao quadrado, não foi? E quando você tira ela dentro da raiz, ela dá Gm sobre o raio de órbita. Agora, o que é órbita rasante, né? Órbita rasante, ela coincide com o raio do próprio planeta. É quando o corpo está tão perto da superfície do planeta que a gente despreza a altura dele, ó. Aí a órbita rasante é o próprio raio do planeta. Então, para essa questão aqui, como a órbita é rasante, isso aqui vai ser o próprio raio do planeta. Não tem o 2, tá vendo? Então, como eu já fiz essa demonstraçãozinha, para a questão não ficar com a solução muito poluída, eu vou apagar aqui, tá certo? E a gente já aplica a equação para o caso Y, que é essa segunda que eu demonstrei. Então, gente, como nós acabamos de ver, a velocidade orbital nesse planeta Y, que é a velocidade rasante dele aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó, orbital para o planeta Y. Ela não tem o 2, lembra? Então, ela vai ser G, massa do planeta Y, raio do planeta Y. O que a questão garante a mais? A razão entre os volumes dos planetas, que nós vamos considerar esférico, né? De X para Y vale 8. Então, que razão seria essa? Razão entre volumes, né? O volume do X dividido pelo volume do Y, que é volume de peça esférica, né? 4/3 de π R3, né? Então, aqui seria Rx elevado ao cubo. E aqui 4/3 vezes π Ry elevado ao cubo. A questão diz que isso é quanto? 8, para ficar bem bonitinho, né? Ó, 4/3 de π, 4/3 de π. Logo, o Rx sobre o Ry, como ambos estão ao cubo, pode ser escrito assim, né? E isso dá 2 elevado a 3, né? O 8 é 2 elevado a 3. Logo, a razão Rx para Ry é 2. O que ele pede? A razão entre as densidades de x e y. Então, densidade, lembrando aqui, é massa sobre volume, né? Então, densidade de x para densidade de y é massa de x, volume de x, que está escrito aqui, ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Massa de y, volume de y. Só que essas massas aí, né, gente, elas estão estranhas, né? O que nós vamos fazer com elas? Essas duas equações das velocidades de preto aqui, ó, elas foram ditas que são iguais, ó, tá vendo, ó? É igual a velocidade escalar. Então, nós vamos igualar essas duas expressões. E quando a gente igualar essas duas expressões aqui,
nós vamos obter as relações entre as massas desses planetas, não é? Então, ó, fazendo a igualdade dessa velocidade com essa velocidade, nós vamos igualar essas expressões aqui, ó. Raiz quadrada de 2g massa de x sobre raio de x é igual a raiz quadrada de g massa de y sobre raio de y. Gente, raiz quadrada dos dois lados aí, né? Tchau. E nós vamos cancelar algumas coisas aqui, como essa constante gravitacional que você tem aqui, ó. Então eu fiquei com o seguinte, né? Tirando as raízes quadradas, ó, 2 vezes mx sobre my, já passando para o outro lado, é rx sobre ry. Não é verdade? Só que rx sobre ry vale quanto? 2, né? Então, dá para escrever tudo isso igual a 2, né? Então, você vai cancelar esse 2 com esse 2, ó, né? Cancela esse 2 aqui, é uma igualdade só, viu? Com esse 2, obtém-se com isso que mx é igual a my. Que maravilha! Na hora de fazer a pergunta da questão, nós podemos cancelar essas massas porque elas são iguais. E isso fica a razão inversa dos volumes, né? Volume de y sobre volume de x, de boa? Volume, gente, nós vamos cancelar o 4π. Volume, gente, nós vamos cancelar o 4/3 de π. Então isso aqui vai ser proporcional, na verdade vai ser igual, porque eu vou cancelar 4/3 de π, 4/3 de π. Eu estou fazendo uma prova, eu tenho que ser rápido, né? Isso vai ser igual ao ry ao cubo dividido pelo rx ao cubo. Ou seja, a pergunta final é quanto vale ry sobre rx, tudo isso elevado ao cubo. Rx sobre ry é 2. Ry sobre rx é o inverso de 2. E tudo isso elevado ao cubo dá 1 elevado ao cubo sobre 2 ao cubo, que é quanto? 1/8. Resposta, portanto, aí, item D. Excelente questão de gravitação criada aí pelo meu amigo Alexandre Castelo. Alexandre Castelo é o autor dessa questão aí. Excelente porque ela traz a velocidade de escape e traz a velocidade orbital, né? Bem assim, boa mesmo para a fase 2 da UES, gente. Assim, uma medida mesmo bem espetacular.